Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Trígono Cast. Eu sou a Thaís Abdala, sou analista de crédito privado aqui da Trígono. E hoje eu estou com o Marcelo Peixoto, que é sócio e gestor do nosso fundo de crédito privado. Nesse podcast de hoje, a gente vai falar um pouquinho de quais foram os temas que a gente abordou na nossa resenha do mês de maio. Marcelo, quer contar pra gente o que a gente falou nessa resenha? Tudo bem, Thaís? Bem-vinda ao Trígono Cast, né? Substituindo o Fred. Pois né? Uma missão complexa, de peso, mas você vai tirar de letra, eu tenho certeza absoluta. Muito bem-vinda aqui ao nosso Trígono Cast de crédito privado. Bom, muito interessante a nossa resenha, né? Recomendo a todos a leitura. E aqui a gente traz algumas coisas, né, que a gente achou mais relevantes do que a gente abordou lá, né? Então a gente falou um pouquinho do arcabouço fiscal, né, que o governo apresentou, encaminhou ao Congresso, e as reações ao arcabouço foram antagônicas, né? No começo todo mundo gostou, é melhor ter um arcabouço que não ter nada, né? O teto de gastos que a gente tinha antes, né, com uma estrutura de controle de gastos era excelente, mas se mostrou também em algum momento que não foi muito cumprido, né? Não foi muito levado à risca, ao pé da letra, né? E acho que uma das maiores falhas aí do arcabouço fiscal justamente foi a questão de, como se controla gasto, né? Teve um lado positivo que todo mundo diz que o Brasil não vai virar Argentina porque tem aí evita a explosão da dívida pública, né? Esse é um lado, sem dúvida nenhuma, positivo. Agora, por outro lado, tem a questão de que os gastos vão crescer de acordo com as receitas, né? E no final da apresentação, teve uma questão que nos inspirou a trazer uns temas aqui para a nossa resenha e também aqui para esse podcast, né? O governo se colocou um desafio de recuperar o grau de investimento do Brasil. O Brasil já foi grau de investimento, ele perdeu o grau de investimento. Então esse aqui é o primeiro tema que a gente traz aqui, né, para o nosso investidor ter bem claro a questão das escalas, né? Eu ia perguntar exatamente isso, Marcelo. O que é do arcabouço você acha que tem mais impacto aqui, né, para o nosso mundo de crédito privado? E essa questão de voltar a ser grau de investimento é o que a gente também falou na nossa live do mês passado, né, sobre como é difícil, às vezes, um emissor, né, o país não deixa de ser um emissor, então às vezes um país voltar a ser grau de investimento depois de ter perdido essa nota, né? Então quais são os desafios e por que isso é tão importante para o Brasil? Perfeito. Bom, o rating soberano de um país, né, na escala global, ele é importantíssimo porque aquele ali é um pouco o rating máximo que uma empresa pode ter naquele país que ela opera, né? É claro que existem empresas com operação fora, com a receita e fluxo de caixa em dólar, de relevantes em dólares, que podem estar um nível acima, mas são exceções. Hoje são pouquíssimas no Brasil que tem essa condição. E então o rating soberano funciona como um teto, né? De onde vão estar os bancos, de onde vão estar o rating das empresas, né? E acaba diminuindo o universo, né, de outros emissores que sejam investment grade que a gente poderia investir, né? Exatamente. Então, o desafio que o governo se colocou é enorme. É bom que tenha esse objetivo, mas se a gente pensar que o Brasil ele é duplo B-, né, na escala global, por duas agências de rating, e Ba2 pela Moody's, que seria equivalente ao duplo B, né, trazendo para a mesma nomenclatura, estável pelas três, perspectiva de rating estável pelas três agências, esse rating não deve se alterar no horizonte aí de 12, 18 meses, deve continuar igual. Então é muito difícil chegar num grau de investimento no universo até 2026, como o próprio governo se impôs esse objetivo, né? Até porque as agências são cautelosas, né? Então acabam colocando uma perspectiva positiva no rating antes de elevar. Então tudo isso leva tempo, não seria uma coisa do dia para a noite, né? Exatamente, não é uma coisa tão imediata assim. E o slide mostra justamente isso, né? Ali a gente posiciona um pouco na parte da esquerda, né? Primeiro essa linha d'água que é tão importante, né? Ratings grau de investimento acima de BBB-, ratings grau especulativo ali abaixo. A gente colocou ali a rating médio das agências, né, a escala, e a gente vê que o Brasil está a 3 degraus aí de reconquistar o grau de investimento. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa praticamente impossível até 2026, né? Mas o desafio o próprio governo se deu, tá aí. E qual que seriam os fatores que, né, as agências estão falando em relação a voltar possivelmente a ser investment grade?
Acho que a sustentabilidade da dívida, eu acho que é algo muito importante, crescimento, né? O Brasil tem uma questão de produtividade que é muito importante, que só vem com reformas, né? E isso a gente não enxerga muito nesse governo, sinceramente, minha opinião. Por outro lado, o nosso rate tem algumas fortalezas, né? As contas externas brasileiras, reservas internacionais, então tem outras questões que o Brasil também se destaca, né? E o que eu acho muito interessante, né, quando a gente olha esse slide, é que quando a gente olha a correspondência, né, e aí a gente já começa a trazer para o nosso mundo o crédito privado, né, corporativo. Quando a gente olha a correspondência entre as matrizes, né, as escalas a escala global e nacional, um duplo B- no Brasil, ele é um BR AAA ou um BR duplo A+, na escala da S&P, por exemplo, né? Ou seja, os melhores riscos de crédito que a gente tem aqui no Brasil são limitadíssimos a um grau especulativo quando a gente olha mundo, né? Então, e aqui a gente faz um link com o nosso produto, né? O Trígono Pulsar Blend. Quem investe no Trígono Pulsar Blend, ele pode estar exposto a níveis de risco de crédito muito melhores do que ele encontra aqui no Brasil, né? Porque é só a gente ver ali onde as bandeirinhas estão posicionadas, né? A Colômbia é um duplo B+, Peru e México são triplo Bs, e Chile é um rating A, o melhor rating aqui na América Latina. Então, o produto ajuda a diversificar e acessar níveis de risco que a gente não encontra aqui dentro do nosso país. Então, a gente fez esse link, né? Arcabouço fiscal, o objetivo que o governo se impôs, e como a gente enxerga essa correspondência entre as escalas. E uma coisa também que a gente até colocou, talvez você esteja pulando aí esse próximo slide que a gente entrar, mas eu ia te perguntar, né? O que a gente tem de vantagem de acessar, além de diversificação, esses emissores lá fora em termos de spread? Qual que é a diferença de spread entre esses ativos, esses emissores que são high grade ou os emissores que são high yield? O que a gente consegue ter aí de vantagem e oportunidade de investimento quando a gente fala dessas diferenças? Tem bastante oportunidade, porque a gente tem que lembrar que o mercado lá fora é um mercado que a gente pode entender como ele sendo todo pré-fixado, né? Então, a Treasury tendo as taxas de juros dos Estados Unidos tendo feito esse movimento de subida forte, né, de praticamente zero, e agora para o intervalo aí entre 5 e 5,25, que foi essa última mexida do Federal Reserve norte-americano, que deve ser o final de ciclo, né, que todo mundo espera. Esse movimento praticamente aconteceu, né? Então, você imagina que tem muito papel que sofreu, né, e hoje apresenta aí um rendimento, né, um yield que a gente fala, né, muito atrativo, porque esses papéis remuneram a Treasury mais um spread de crédito, né? A Treasury subiu, spread de crédito recentemente subiu também, né? Em alguns momentos ele obviamente ele pode voltar a fechar, e quando a gente compara, tem alguns nomes que a gente compara que é uma diferença gritante. Você pode ter uma diferença de 200 pontos básicos, o mesmo nome, o mesmo emissor brasileiro numa debenture, duration similar a um bond, esse bond redeado, né, que é o que a gente faz, chega a dar 200 basis points mais atrativo lá fora do que em relação a debênture. E só voltando um pouquinho, e vejam como o rating funciona, né? A gente já mostrou algumas ocasiões esse estudo da Standard & Poor's, né, Thaís? Mas estudo, isso aqui é vida, né? Vida como ela eu brinco, né? Porque são a taxa média acumulada de default corporativo. É um estudo empírico da S&P, né? Estudo empírico, que a S&P mediu de 1997 a 2020. As bandeirinhas nós colocamos no nível de rating soberano, mas isso aqui é default corporativo. E não significa que são empresas só daqueles países que estão ali, né? Mas só para a gente ter uma ideia do nível de risco de cada país, né? Então, uma empresa nível A não defaultou, nunca quebrou no horizonte de tempo desse estudo, né? À medida que a gente baixa na escala de rating, veja que interessante, no nível ali que hoje se encontra Peru e México, 2,5% de default acumulado. E a gente vai baixando, esse número vai aumentando. No nível de Colômbia já são 7,5%, mas não são só empresas colombianas, ali pode ter empresas de qualquer país, mas 7,5%. E no nível de Brasil soberano, que é um duplo B-, mas não só empresas brasileiras, esse número já vai para 14%. Então veja a importância, mais uma vez,
sendo até repetitivo, de diversificar risco. Né? E uma outra coisa que a gente traz lá, Thaís, na resenha, a diferença... Mas, poxa, imagina, o Brasil desceu aquela linha importante, né, de grau de investimento para grau especulativo. Colômbia também desceu já por 2 agências. O quanto pode representar de custo a mais de captação? Que essa é a grande questão aqui, né? E qual que é o impacto que tem, né, no mercado de crédito privado também? Excelente pergunta, porque tem um impacto muito importante que o teu universo de investidor diminui. Você imagina que no mundo tem muitos investidores, né, que só podem investir em empresas, bancos, países, grau de investimento. Então, quando um emissor perde o rating grau de investimento por 2 dessas agências classificadoras de risco, esse emissor sai do escopo de investimento, né, do universo de investimento. Então, já fica num universo mais restrito. Né? Por quê? Porque ela é vista como mais vulnerável, mais alavancado, então métricas de crédito mais apertadas e obviamente às vezes com funding mais dependente de uma outra. Imagina uma situação que o mercado está fechado, depende só do mercado externo, precisa refinanciar o curto prazo. Olha a vulnerabilidade que o emissor com essas características que eu citei tem, né? Então essa mudança de linha além do universo, existem muitos índices passivos, né? Então imagina, esses índices passivos muitas vezes eles têm 30 dias para se enquadrar. Então, quando um emissor perde um grau de investimento pela segunda agência, existem fundos no mundo inteiro vendendo os papéis em 30 dias. Então, você imagina o impacto que isso dá e depois também a oportunidade que isso gera também, né? Porque você está fora do papel. Você está fora do papel, provavelmente a venda é tão concentrada, tão rápida, essa porta fica tão pequena para sair, que um emissor que agora é um duplo B+, de repente... também é um rating bom, apesar de não bom. ser... Ele perdeu esse selo de grau de investimento, mas ele não é que a empresa vai acabar, sim, né? Não... mas ela desceu aquela linha tão importante. Mas pode estar negociando como duplo B-, então vira oportunidade para outros fundos que podem investir em high yield, né? Grau especulativo. E aqui eu gosto de mostrar, né? Aqui são índices do Bank of America, final do primeiro trimestre. A diferença de spread, a gente pode olhar tanto para grau de investimento como para high yield, tanto para a América Latina quanto para Estados Unidos. Essa diferença de spread em América Latina deu 377 basis points e em Estados Unidos dá 340 aproximadamente. Então veja a diferença entre uma cesta, né? Esse aqui é um índice, então entre uma cesta de empresas. Serve só como uma proxy, né? Obviamente que aí tem uma miscelânea de emissores, né? Mas veja a diferença de um grupo com o outro em termos de basis points. Então, falando de vamos aproximar quase 4% na América Latina e um pouco mais de 3% nos Estados Unidos. É bastante coisa essa divisão dos dois grupos, né? E como que está o mercado de crédito aqui no Brasil, Marcelo? Vamos voltar para o nosso mundo agora, né? A gente falou bastante de emissores que podem estar lá fora, né, emitindo no mercado internacional, mas e no mercado local? Depois de Americanas, depois de Light, o que ficou de ressaca aqui para o nosso mercado local? Nós estamos vivendo tempos difíceis desde que aconteceram esses eventos, né? Inclusive, fundos que não foram impactados como o nosso, nós não sofremos com nenhum dos 2 eventos, né, diretamente, mas sofremos as consequências indiretas, né? Existe pressão de venda porque existe resgate na indústria. E é isso que esse slide mostra, né? Então, se a gente pega aqui os dados da Ambima de final de abril, né? No mês, a indústria teve resgates aí de 48 bilhões, indústria de fundos de investimento, 48 bilhões de reais, dos quais 36 bilhões foram em renda fixa. É muita coisa. Então, gestores têm que vender, os spreads abrem, né, porque tem menos gente com caixa para comprar e esses spreads se ampliam. Então, isso que a gente fala que, num momento como esse, os aspectos técnicos eles prevalecem sobre os fundamentos. O que a gente quer dizer com isso? As empresas não estão piorando, né? Esse impacto que acontece é muito mais porque tem essa onda vendedora por resgates, né? Em alguns momentos deu sinal de melhora, né, ao longo desses meses, alguns momentos volta a piorar,
mas a gente segue nessa toada que enquanto tiver um fluxo assim, não ajuda o mercado realmente. Né? Independente de ter ou não o resgate, algumas empresas permaneceram as mesmas, mas às vezes o preço dos papéis estão derretendo bastante, né? O spread está aumentando bastante, e às vezes a empresa, né, tá bem e está saudável, mas é muito mais uma questão de como o mercado está funcionando agora, né? Exatamente. Essa é uma dinâmica. A gente já viu em outros momentos, né? Isso já aconteceu em 2019, isso já aconteceu em 2020. Geralmente o que acontece depois é uma recuperação muito forte, é um fechamento de spread forte, mas essa inversão de fluxo é importante que aconteça, né? Talvez o último momento que isso aconteceu foi na pandemia, né? E eu gosto de fazer a analogia, né? É muito similar, para mim não muda nada em relação ao fundo de ações, né? Quem sai agora de um fundo de crédito vai sair no pior momento. Está saindo no pior momento, porque se confia no trabalho do gestor. O trabalho está sendo bem feito, a equipe está monitorando os créditos, carteira saudável, a carteira está com mais carrego. Se ele sai, quando esse fechamento ocorrer, ele não vai perdeu o melhor momento, não vai capturar o ganho, né? Não vai recuperar. Né? E pandemia, por exemplo, teve uma recuperação completa. Né? Então, assim, não é o momento de sair de nenhum fundo. Você comentou do fundo, Marcelo, eu ia te perguntar, a próxima pergunta é como que está o nosso fundo, né? O que a gente está vendo o que tem na nossa carteira, qual que é a diversificação? Vamos lá. Conta um pouquinho pra gente. Vamos só lembrar um pouquinho, né? Que é sempre bom nosso fundo é relativamente novo e a gente sofre menos nesses momentos, né? Essa é uma vantagem de ter um fundo um pouco menor e novo, né? A gente tem aí o Trígono Pulsar, as características rapidamente, nós estamos com 22 milhões de reais, né? É um fundo que pode ir de 0 a 20% no Latam Corporate Bonds redeado, né? O restante a gente faz crédito privado do Brasil. Ele é um D mais 30, né? E a taxa de administração é 1% com 20% de performance fee. Não, eu ia só comentar, você comentou que é redeado, né? Então, investindo lá fora, a gente não teria exposição a essa variação cambial, caso exatamente. exista. Esse é o ponto. Porque os bônus são negociados em dólares, mas nós fazemos o câmbio, compramos o bonde e travamos o câmbio. Então, o investidor não fica exposto. Ótimo. Então, respondendo a sua pergunta, vamos lá. Então, o gráfico aqui, essa boquinha de jacaré ali, aconteceu com todo o mercado, né? Porque é justamente a partir de janeiro esses fluxos que a gente explicou. Mais uma vez, não significa nenhum problema de crédito na carteira, mas essa reação técnica de vendas de papéis, gestores têm que vender. Para a gente foi muito importante, porque a gente quando aconteceu Americanas e Light, mesmo a gente não sendo impactado, nós tínhamos 25% de caixa nesse momento, nós pudemos diversificar e comprar créditos com prêmio muito interessante, né? Então, para a gente teve um aspecto positivo, né? Por ser um fundo novo e com um seed relevante dos sócios e da gestora, a gente não tem resgate, então esse é um lado positivo, né? Nossos resgates são insignificantes comparado da indústria. Então a gente tem uma situação bastante confortável, né? De buscar essas oportunidades com carteira diversificada, né? Então o retorno que o fundo estava indo super bem até esses eventos, hoje o retorno acumulado é de 86% do CDI. Também não é nada dramático em razão de tudo que aconteceu, né? O mercado virando, a gente tem certeza que isso recupera bastante rápido. Falando do fundo em si, né? Então a gente está aí com carrego, isso que a gente menciona, né? Que seria aí uma taxa média ponderada de todos os papéis da carteira aí do caixa, da CDI mais 2,34, né? Nosso prazo médio da carteira de 3,28 anos, né? Nosso rating médio é duplo A+, então a carteira com rating super alto, né? Isso na escala nacional, né, Marcelo? Isso, na escala nacional. A gente atua aí só nesse segmento high grade, né, que a gente fala. E por também diversificado o fundo, né, por indústria, né? Então, financeiro é o que a gente mais aproveitou nessa abertura do spread para aumentar a posição de bancos, né? Bancos grandes, os maiores bancos aí do mercado brasileiro. A gente viu oportunidade, muitos deles estavam expostos a Americanas, né? Então teve uma ampliação de spreads.
e hoje a gente tem 17% em bancos, é o que a gente mais tem, seguido aí de energia elétrica, 12%, metalurgia e siderurgia, 9% e saneamento, 8%. Já aproveito aqui para fazer um spoiler, né? A gente publicou um artigo sobre saneamento bastante interessante, né? Tá disponível no nosso site e nas redes sociais. Bom, rating eu já comentei duplo A+, mas veja que 54% da nossa carteira está no rating AAA, né? Então, tá a carteira, o fundo está muito bem posicionado, né? A gente está muito tranquilo, assim, fazendo um monitoramento muito próximo dos créditos, né? A gente não está minimizando o momento que os juros altos, há tanto tempo que está, obviamente, está machucando muitas empresas, né? Então, a geração de caixa das empresas é consumida uma grande parte por juros, né? Por despesa financeira. E isso aí requer nosso trabalho de monitoramento constante, diligência, né? Mas a gente está muito confortável com a nossa carteira. Temos aí 52 nomes na carteira, né? Então, bastante diversificado. Não, legal. Bom, acho que por hoje é só então, né? Obrigada, Marcelo, pela explicação, pela aula aí de Investment Grade da nossa carteira. Não sei se tem algum comentário final. Não, obrigado. Acho que a gente passou aí os principais pontos do mês e você está convidada para muitos outros Trigonocasts aqui com a gente. Estarei aqui com mais frequência, com certeza. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora e até a próxima. Até a próxima. Tchau, obrigado, tchau. pessoal. Até.